Fala fiel, eu sou o Deco, hoje sem o Guta que tá viajando, então nessas primeiras 2 rodadas aí do Campeonato Paulista eu vou estar fazendo pós-jogo sozinho, e a partir da terceira rodada, se eu não me engano, é contra o Água Santa, ele já tá de volta aqui do meu lado fazendo pós-jogo, como vocês se acostumaram a ver aqui no canal. No mais, vamos começar falando aí da primeira vitória do Corinthians em 2025, Bragantino 1, Corinthians 2, um jogo muito difícil. Como sempre, o Corinthians estreando aí contra o Bragantino no Campeonato Paulista, né? Uma parada que a gente começou a se acostumar a acontecer nos últimos anos, de estrear no Campeonato Paulista contra o Bragantino e fora de casa. Nos últimos anos a gente levou a pior, mas dessa vez finalmente a gente venceu o Bragantino lá de virada, um jogo dificílimo. Dos adversários que a gente poderia ter pego aí nesse começo, tirando o clássico, era o mais difícil, é o adversário mais complicado, e o Corinthians saiu bem na medida do possível, principalmente considerando que a gente começa com uma escalação bastante alternativa, né? De titular mesmo, que terminou ano passado com esse status de titular, a gente não teve absolutamente nenhum em campo, pelo menos não como titular na partida de hoje. A gente viu depois o Carrilho entrando, o Yuri Alberto entrando, o próprio Mateuzinho entrando, mas a gente teve que ver hoje uma escalação muito diferente e com um esquema diferente também. Se a gente se acostumou aí nesses últimos tempos de ver o Corinthians jogando com aquele losango de meio campo, sem jogar no 4-3-3, com pontas abertos e com caras que jogam um pouco mais próximos, com um meio armador fazendo essa função de achar os atacantes, a gente não viu isso na partida de hoje, muito pela ausência do Garro e do Coronado. Então hoje o Corinthians não tinha ninguém que tem essa função como característica principal. Ninguém que é da função de meia armador para levar para a partida de hoje. Até viu se podia fazer isso trazendo alguns moleques da Copinha, né? Para completar o elenco, como era o caso do Guinegão, do Luiz Eduardo, que é o camisa 10, o próprio Denner, só que aí o Corinthians acabou recuando, manteve esses moleques na Copinha e não teve essas opções para a partida de hoje. E por conta desse esquema diferente, a gente viu um Corinthians que estava jogando de uma forma muito diferente na partida de hoje. Até na transmissão, muitas vezes falaram sobre isso, sobre o trio de ataque do Corinthians, né? Romero, Thales Magno e Hector Hernandes, que a movimentação deles parecia um pouco esquisita em alguns momentos, de estar todo mundo congestionado de um lado só, de faltar alguém do outro lado, de faltar às vezes uma aproximação também. No primeiro tempo o Thales esteve isolado em algumas oportunidades. E isso muito porque é um time muito diferente, que não está acostumado a jogar junto e não está acostumado a jogar dessa forma. A gente viu que o Corinthians se acostumou muito a jogar no formato ali do losango com o meio armador, e a ausência desse cara, a ausência de um Garro, de um Coronado, causou com que o Corinthians tivesse que arrumar alternativas para jogar de uma maneira diferente. E a maneira como a gente encontrou de jogar foi com aquele tripé de meio campo, que a gente já está acostumado com isso, que foi Martinez, Charles e Alex Santana, só que hoje todo mundo fazendo função diferente. O Martinez, que é o primeiro volante de fato dos três, o único que tem essa característica mais defensiva, por também ser o único que é mais rápido, é veloz de fato, foi jogar um pouco mais aberto pela direita, o que eu não entendi na hora, mas ele saiu muito bem na função. O Martinez foi um dos melhores em campo hoje, sem sombra de dúvida. O Alex Santana, que é o cara que tem um pouco mais de presença de área, que é fazedor de gol mesmo, não fez ainda pelo Corinthians, mas que tem essa característica ao longo da carreira, jogou de primeiro volante. E o Charles ali na função Charles dele, sempre sendo meio operário, fazendo primeiro, segundo volante ali, revezando um pouco, mas participando um pouco do ataque, um pouco da defesa também, sem ter aquela função fixa como teve o Martinez e o próprio Alex Santana na partida de hoje. E por jogar num esquema tão diferente assim, com jogadores que não estão acostumados a fazer essas funções ou a jogarem juntos dessa forma, dessa escalação, o primeiro tempo foi complicado. Pelo menos os 10, 11, 12 primeiros minutos ali, o Bragantino realmente estava tomando conta do jogo, fez o gol cedo, fez bons lances, tanto que o Donelli teve que fazer 2 grandes defesas e demorou para o Corinthians de fato voltar para o jogo. Foi a partir dos 15 minutos ali que começa a ter uma boa jogada ou outra, que o Thales até finaliza uma bola, e depois tem o lance do pênalti, que o Romero, por um detalhe ali, a cabeça dele um pouco na frente da linha do meio campo, acabou sofrendo o pênalti, mas estava impedido e voltou atrás. Só que essa grande chance, depois de toda a parada, que teve o VAR e tudo, a gente esperava que o Corinthians pudesse cair um pouco daquele ímpeto, daquela gana que estava tendo naquele momento, estava começando a tomar conta do jogo e de fato toma conta do resto do primeiro tempo. As melhores oportunidades são todas do Corinthians. Depois do gol, o Donelli praticamente não teve que trabalhar e o Corinthians termina o primeiro tempo muito próximo do empate, muito bem no jogo. Só que daí, na volta para o segundo tempo, o Bragantino ensaia aquela pressão tudo de novo e começa tendo uma grande chance em que, na boa, o Donelli fez um milagraço. O Donelli já vinha fazendo uma boa partida, não teve culpa no gol, mas a defesa que ele faz naquela cabeçada do Sacha, se não me engano, cara, é espetacular, a bola praticamente dentro do gol já, na hora que dá a cabeçada, muitos nós corintianos, eu inclusive, olhei pra bola já, falei, puta, tomamos o segundo já, e ele tira a bola praticamente dentro do gol, uma defesaça que mantém o Corinthians vivo e que na sequência resulta no gol. Um gol meio espírita, um gol que teve de muita sorte, inclusive muito obrigado Juninho Capixaba, que deu inclusive posição de impedimento pro gol do Pedro Raul lá no final do jogo, e a partir daquele momento, o Corinthians começa a ir pra uma trocação, mas uma trocação inteligente,
que não precisou se expor tanto em alguns momentos do jogo, que soube se defender, não sofreu mais tanto assim como vinha sofrendo lá no começo do primeiro tempo, e consegue achar o gol da vitória. Um gol que não foi de jogada trabalhada, o Corinthians não teve jogadas muito trabalhadas, mas um gol em que foi de inteligência. O Corinthians soube atacar espaços, o Martins foi muito bem ali pela direita naquela jogada, por exemplo, achou lá no meio da área, o Thales se enrola um pouco com a bola, não consegue finalizar, e o Rian acha o Pedro Raul, que estava em condição legal. Muito obrigado de novo, Juninho Capixaba, que pelo Corinthians não fez nada, mas pelo Bragantino já está ajudando a gente. É um jogo que, ao meu modo de ver, foi bom para alguns jogadores pegarem ritmo nesse começo de ano, pegarem confiança também, jogadores que talvez não tivessem com tanta confiança, como é o caso do Pedro Raul, e de outros jogadores que vinham bem no passado e hoje mostram que podem continuar sendo boas opções e até beliscar uma vaguinha ali no time titular. O Martins hoje foi muito bem, por exemplo, dá para ele beliscar ali a vaga do Ranieri. O Romero foi muito, mas muito bem naquele primeiro tempo, foi mal no segundo que o Ramon atrasou ele para tentar jogar de meia, tentar fazer essa ligação do meio para o ataque que não estava acontecendo no primeiro tempo. Não foi tão bem, mas o primeiro tempo do Romero é espetacular e mostra que pode continuar sendo uma boa opção. Thales Magno, grande jogo, foi eleito o craque da partida e merecidamente também, grande jogo do Thales. Então um jogo importante para dar ritmo para esses caras que não tiveram tanta minutagem ano passado e que eles vão ser importantes principalmente no Campeonato Paulista, porque em alguns momentos o Corinthians vai ter que poupar, vai ter que priorizar um clássico que vai ter no fim de semana, ou até mesmo a Libertadores, que nesse momento vai ser prioridade, passar da pré-Libertadores para chegar na fase de grupos. Então esses caras vão ser importantes, eles precisam ter ritmo, precisam ter confiança. Nesse momento não precisa ir nesse desespero de colocar o time titular para jogar. Obviamente eles precisam pegar ritmo de jogo também, só que dá para ser uma parada um pouco mais controlada, não tem que ser logo de cara depois de 9 dias da representação do time. Teve uma pré-temporada muito pequena ali, muito curta, e que já joga na primeira partida do Campeonato Paulista um jogo dificílimo contra o Bragantino. Dito tudo isso, vamos para as notas, falar um pouquinho mais detalhado da partida de cada um. O Donelli vai ficar com nota 9, principalmente pela defesa que ele fez do Milagre, que acabou dando a oportunidade do Corinthians voltar para o jogo, porque com 2-0 contra seria muito mais difícil do que foi, fora as outras grandes defesas que ele fez. Fez uma cara a cara no comecinho do jogo contra o John, aí depois um grande lance também, uma porrada que ele mata praticamente no susto, faz a defesaça e depois pega um grande chute. Puta, mano, de quem que foi? Talvez tenha sido até do Juninho Capixaba ou do Lucas Evangelista, que chuta uma bola muito forte, rasteira, difícil, com o campo molhado. O Donelli faz mais uma boa defesa, nota 9 para o Matheus Donelli, que aproveitou muito bem a oportunidade que ele teve hoje. Tem muita gente que ainda vê o Donelli como um goleiro inseguro, um goleiro fraco. Eu acho que ele vem fazendo boas partidas desde o ano passado e dessa vez, mais uma vez, foi importante para o Corinthians conseguir a vitória. Léo Maná, não gostei da partida dele, muito inseguro, muito afobado, errando passes bestas, chegou bem no ataque em alguns momentos, mas esse é o lance que a gente tem com o Léo Maná, que eu e o Guto a gente enxerga muito isso nele principalmente, que ele é um cara que ofensivamente vai muito bem, tem velocidade, tem técnica, tem ímpeto ofensivo mesmo para chegar na linha de fundo e cruzar uma bola, mas cara, foi mal defendendo em muitos momentos e na construção de jogada, que é uma coisa que virou característica desse time do Ramon e do Mateuzinho, que é o titular da posição, ele foi mal. E uma coisa que eu não entendi, por que o Léo Maná no jogo de hoje foi o cara da bola parada? Pô, é um moleque da base que não tem nenhuma grande participação em bola parada, ele cobrava pênalti na base, só que de um pênalti para uma falta, para um escanteio, tem uma diferença muito grande e ele não foi bem hoje. Cara, vou deixar o Léo Maná nota 4. O João Pedro teve uma partida muito discreta, foi um pouco melhor ali na reta final do jogo, que começou a tirar algumas bolas pelo alto. Não sei nem dizer se ele é um dos culpados pelo gol ali do Bragantino, porque ele tá no meio da área, naquele vai, não vai na bola e a gente acabou sofrendo gol. Como teve uma partida muito discreta, vou deixar com nota 5,5. O Kaká foi melhor que o João Pedro, foi firme nas jogadas, foi rápido, teve que fazer algumas recuperações e conseguiu sair na frente, conseguiu sofrer faltas para matar até algumas jogadas do Bragantino. Vou deixar o Kaká com nota 6,5. O Hugo, mano, o Hugo, os primeiros 15 minutos dele são pavorosos, assim como o jogo do Corinthians é assustador, aquele comecinho de jogo do Hugo. Ele, inclusive, para mim, tem participação direta no gol do Bragantino, que ele que não sobe na cabeça, que tá atrasado na jogada e permite que o Evangelista cabeceie. Inclusive no outro lance, que é no cara a cara ali, que o Donelli faz a defesa do John. Quem tá atrasado também na jogada é o Hugo, que fura a bola. Então, mano, achei o Hugo muito atrasado, um pouco disperso do jogo, não conseguiu apoiar tão bem ofensivamente, fez algumas participações no ataque, de ultrapassagem, chegar no fundo, ou de uma bola cruzada no segundo pau, ele aparecer por lá. Só que, no geral, defensivamente, que é o principal para um lateral, como é o caso do Hugo, achei que foi mal. Vou deixar até abaixo do Léo Maná, vou deixar o Hugo nota 3. Não gostei da partida dele, inclusive esperava que o Palácio entrasse no tempo, para pelo menos ter um pouquinho mais de rodagem e tal.
mas vai ficar para outra hora. Acho que a gente vai ver o Palacios retomar a minutagem dele com o Corinthians dentro de casa agora nos próximos jogos. Vou começar com o José Martins, apesar dele não ter jogado com o primeiro volante, ele é o primeiro volante do time, jogou um pouco mais aberto, mas vai ficar com nota 9 também, mesma nota do Donelli. Cara, que partida fez o José Martins, numa função que não é a dele, tendo que jogar muito ali, explorando o corredor direito, tendo que voltar para marcar. E o que a gente fala muitas vezes aqui do Martins, ele corre o jogo inteiro, ele se mata o jogo inteiro. E correu feito um maluco hoje, feito um doido. Até os 90 e tantos minutos, ele estava correndo lá, tentando fazer falta, tentando matar a jogada, tentando chegar no fundo também no final do jogo. Ele participa da jogada do segundo gol, ele que leva a bola até a linha de fundo. Então, cara, que partida que fez o José Martins. Fez boas jogadas no primeiro tempo também, de novo, explorando o corredor direito. E assim, uma função que ninguém esperava que ele pudesse fazer, que o Ramon encontrou ele por ali, e ele foi muito bem, correspondeu muito bem. Ia deixar com nota 9,5 até, porque ele fez uma grande partida, só acabou tomando um amarelo meio bobo ali no final, que ele tentou matar a jogada 2 vezes, deu 2 porradas ali nos jogadores do Bragantino, e acabou tomando um amarelo meio desnecessário, por isso nota 9. Alex Santana, pra mim também, muito mal na partida de hoje. Foi driblado algumas vezes, tomou uma canetaça, acho que tomou 2 canetas inclusive, numa delas ele parou com falta, na outra ele foi driblado. Aliás, aquele foi driblado, aquele parou com falta, ele tomou o cartão amarelo também, mas não conseguiu chegar bem no ataque, que era uma coisa que eu esperava um pouco mais dele. Errou 2 passes muito bestas, um no primeiro e outro no segundo tempo. Vou deixar com nota 3,5. E o Charles, pô, mano, sinceramente, o Charles não teve participação nenhuma no jogo. Hoje foi um jogador nulo, não fez desarme, não participou do ataque. Aliás, participou de um ataque que o Martins faz uma grande jogada pela direita, solta pra ele e de primeira ele coloca a bola lá na arquibancada. Pô, mano, ele não comprometeu, mas ele também não participou bem do jogo. Vou deixar o Charles com nota 4. O meio campo do Corinthians, com exceção do José Martins, foi mal na partida de hoje. Partindo pro ataque, falar primeiro do Romero, que fez um primeiro tempo. Pô, mano, se ele faz o primeiro tempo que nem ele fez o segundo, ele saca nota 10 da partida de hoje, porque o primeiro tempo do Romero é muito bom. O único lance que ele vai mal no primeiro tempo é o último lance do jogo, que ele tenta uma invertida do lado direito pro lado esquerdo. Ele não acha a bola vai um pouco forte. Mas de resto, ele distribuiu muito bem todas as jogadas. Ele sofreu um pênalti que naquele momento seria importante, que ele inclusive ia bater. Ele estava indo muito bem para sofrer faltas no campo de ataque, para prender a bola, para segurar, para ele tentar fazer um pouco dessa participação de meia. Saía, vinha buscar um pouco mais o jogo, assim como o Thales em alguns momentos, mas mais o Romero para distribuir jogada, para vir de trás, para tentar fazer o Corinthians trabalhar um pouco mais essa bola para chegar na frente. Então, cara, gostei muito do primeiro tempo do Romero. No segundo, quando ele é atrasado para jogar de meia, Romero não tem essa característica. Ele tentou pifar algumas bolas, tentar deixar os jogadores do Corinthians na cara do gol, e infelizmente o Romero não tem essa capacidade. Ele pode fazer isso um pouco mais pela beirada ou um pouco mais perto do gol para servir um companheiro, mas o Romero não é e nunca foi esse cara que vai achar um passe espetacular como faz um Garro, por exemplo, que acha um lançamento que ninguém esperava, que acha um passe que só ele viu. Então acho que por isso ele acabou indo um pouco pior, mas cara, ainda não acho que apaga o grande jogo que ele fez. Vou deixar o Romero com nota 8. O Thales, que faz um gol espírita de novo, obrigado Juninho Capixaba, e que já vinha sendo o jogador mais incisivo do time do Corinthians. Foi o que fez a primeira finalização, foi o que deixou o Pedro Henrique completamente perdido em uma jogada, foi o que salvou umas 2 bolas mortas na linha de fundo, foi o que no segundo tempo começou a ter um pouco mais de participação, tentar aparecer um pouco mais, tentar finalizar um pouco mais. Cara, a partida do Thales é muito boa, é mais um jogador que mostrou hoje que pode ser uma grande opção. Ele, obviamente, não é o titular, o time titular tem que ser Memphis e Yuri, mas o Romero, assim como o Thales, mostram que são 2 boas opções que não deixam tanto assim a desejar. Obviamente, a dupla Thales e Yuri é a dupla nota 10. Thales e Yuri não, desculpa, a dupla Yuri e Memphis é a dupla nota 10. Mas Romero e Thales, cara, é uma dupla muito boa também, e até se eles entrarem para participar com os outros, pode deixar pelo menos nota 8, nota 9, dependendo do jogo. E aproveitou muito bem a oportunidade dele, pode ter uma sequência aí como titular, enquanto o Memphis e o Yuri não estão 100% prontos para o time titular. E para fechar o time, Héctor Hernandes. Aliás, eu dei nota pro Thales? Acho que não, né? Nota 9,5 pro Thales Magno, o melhor da partida de hoje. E o Héctor Hernandes, discreto, primeiro tempo ele participou pouco, mas quando participou eu até gostei, sabia? Achei que ele estava um pouco isolado ali naquele primeiro tempo pela forma como o Corinthians vinha jogando, mas defensivamente ele foi bem, uns 2 escanteios ou bolas paradas pro Bragantino, não me lembro agora. E ele também fez a jogada do gol do Romero. Do lance do pênalti que o Romero sofreu. Por questão de detalhe ali, ele não deixa o Romero na cara do gol, mas ele foi muito bem naquela jogada. É que o resto do jogo realmente ele não conseguiu participar. É uma coisa que eu reclamei muito tempo aqui ano passado do Pedro Raul. Ele tenta, mas não consegue participar do jogo. E é uma parada que aconteceu hoje com o Héctor.
Cara, não achei que fez uma partida ruim, mas como foi muito discreto, vou deixar com nota 5. Dos que entraram, o primeiro que entra é o próprio Pedro Raul, que faz o gol da vitória do Corinthians. E vamos ser sinceros aqui. Vamos ser sinceros, até aquele momento o Pedro Raul não vinha fazendo uma boa partida. Vinha fazendo uma partida igual a do Hector, até participando um pouco menos. Uma partida que ele não conseguia... Ele ganhou algumas bolas de cabeça pelo alto, mas não conseguia achar ninguém do Corinthians. Era sempre aquela casquinha que ele é o último homem e acabava encontrando a própria zaga do Bragantino. Ele não conseguia trocar passe, ele não conseguia aparecer para jogar, não conseguia cabecear dentro da área. Ele estava perdido em campo. Só que em uma bola ele resolveu. E é isso que a gente espera do Pedro Raul. Que uma bola, principalmente pelo alto, que é a característica dele, que pelo menos ele foi vendido para o Corinthians com esse entendimento de que ele é um cara muito bom no jogo aéreo, que ele resolva nessas bolas. E chegou para ele fez o gol dele, depois ele tomou confiança no jogo, deu para ver que ele começou a brigar um pouco mais, começou a aparecer para brigar pela bola, deu um carrinho lá que ele conseguiu dar uma boa tirada, conseguiu achar o Thales Magno numa outra jogada, deixou o Yuri na cara do gol em um momento que ele acabou finalizando a bola para cima. Então o gol do Pedro Raul deu uma confiança muito grande para ele, que ele melhorou demais no jogo, coisa que até aquele momento da partida ele não vinha conseguindo fazer. Cara, vou deixar o Pedro Raul hoje... A partida dele não é para essa nota. Só que como roteiro, Pedro Raul, que a gente infelizmente não se acostumou a não esperar muito dele, vou deixar ele com nota 8. E o outro que entrou junto com ele foi o Rian, que vinha um pouco discreto, mas participando também ali na marcação, tentando morder, correr e tal. E ele consegue o passe pro gol do Pedro Raul, que é o gol da virada, e depois no final do jogo também, vira um jogador um pouco mais correria ali, que é importante para segurar o resultado. Tinha uma bola importante ali, bem nos acréscimos, a bola rodando na meia-lua, conseguiu ajudar muito bem o Hugo pelo lado esquerdo, que vinha sofrendo muito no primeiro tempo e deixou de sofrer no segundo tempo pela presença do Rian, que vai ficar com nota 7,5 no jogo de hoje. Depois deles, quem entra é o Yuri Alberto, que entra na correria, entra finalizando algumas bolas. A chance mais clara que foi a do passe do Pedro Raul, ele desperdiça finalizando mal, mas de resto do jogo ele participa bem, participa tocando bola, participa finalizando mais 2 vezes, uma delas passa perto inclusive. Cara, a partida boa do Yuri, perdeu um gol que não poderia ter perdido naquele momento, mas enfim, deixar com nota 7 o Yuri Alberto. E junto com ele quem entra é o Mateuzinho, que participou pouco do jogo. Tem umas 2 boas arrancadas ali pela direita, numa delas ele acaba inclusive sofrendo falta. E de resto ele, chega bem ali na marcação, protege a bola nos 2 tiros de metas ali do Corinthians, nota 7 pro Mateuzinho. Entrou pouco, mas entrou bem. E o Carrijo entrou praticamente para fazer número, não teve muita participação, tentou brigar pela bola umas 2 vezes ali pelo ataque, tentou prender um pouco a bola, mas não participou muito, deixou a nota 5. Participou super pouco, mas não comprometeu em nenhum momento. E Ramon e Emiliano, não dá para deixar com nota baixa, né? Venceram o jogo, venceram com o time reserva. E, cara, querendo ou não, tem que destacar as substituições que eles fizeram, porque Pedro Raul e Rian ganharam o jogo pro Corinthians com o gol o segundo gol. E também a forma como ele escalou o time, eu achei que ele explorou muito bem o Martínez de uma forma que ninguém imaginava. Obviamente, o meio-campo em geral não foi bem, mas o Martínez foi muito bem, e acho que isso merece um destaque do Ramon. Eu vou deixar com nota 8,5. 9. A gente conseguiu a 10ª vitória consecutiva num jogo muito difícil fora de casa, num jogo com uma chuva desgraçada, num jogo que a gente sai perdendo, que tem que virar o jogo, com time reserva. Nota 9 pro Ramon e pro Emiliano. Então é isso, rapaziada. Pós-jogo um pouquinho menor, pós-jogo solo hoje. A próxima partida contra o Velo Clube também vai ser dessa forma. E a partir da 3ª rodada, o Guta já tá de volta aqui pra gente fazer o pós-jogo de Corinthians e Água Santa, se Deus quiser, comemorando a 12ª vitória consecutiva do Corinthians. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa seu comentário da partida de hoje. Tamo junto, vai Corinthians!